Olha que maravilha esse texto do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, das suas obras completas, volume 11, Teologia da Liturgia, no livro A Imagem Litúrgica do Mundo e do Homem e Sua Expressão na Música Sacra. É a página 495 desse livro. Ele diz assim: não apenas capelães, mas às vezes até bispos têm a sensação de não serem fiéis ao concílio se recitam tudo tal como está no missal. Deve ser introduzida ao menos uma forma criativa, por mais banal que possa ser. E a saudação civil aos presentes, possivelmente também os votos cordiais na despedida, já se tornaram elementos obrigatórios da ação sagrada, da qual quase ninguém se atreve a fugir. Então, interessante, né? Ratzinger, um grande apaixonado pela liturgia, nos fala aqui nesse texto da beleza que é o sujeito litúrgico. Quem é o sujeito da liturgia? Se eu estou celebrando a missa, o sujeito da liturgia sou eu? É o Juliano? Não, é Cristo. Quando nós estamos na liturgia, irmãos, nós precisamos entender que estamos numa outra dimensão, não aquela do discurso humano, não aquela em que nós fazemos. A liturgia é, portanto, um deixar-se levar pela tradição, colocar-se no sujeito que é a igreja e deixar que a igreja fale. E a igreja está tocando o eterno. Por isso a liturgia é solene repetição. A liturgia, então, nos dispensa, nos libera dessa necessidade, dessas simpatias. Por exemplo, quando entramos numa procissão, né, não tem que ficar cumprimentando, ei, fulano, ei, Beltrano, porque não é uma passarela em que eu estou desfilando, sabe? Não faz sentido isso. É uma procissão. Todos olhando para o altar, e a procissão de entrada simboliza o povo que caminha ao encontro do Senhor, sabe? Às vezes, o próprio povo não ajuda muito, porque fica tirando fotos, fica achando que o padre está entrando e todo mundo tem que saudar o padre, vamos ficar de pé para acolher o celebrante. Não é nada disso. Não é nada disso. É a mesma coisa, então, quando o padre vai começar a missa, bom dia, tá fraco, bom dia, não sei o quê. Não tem bom dia, padre. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ai, mas esse padre nem falou bom dia. Ora, eu desejei a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Você quer mais? Você acha que o meu bom dia, do Zé Mané, do Juliano, vale mais do que isso tudo que eu, como igreja, como ministro da igreja, estou desejando? Essa é uma má compreensão, achando que como se eu, Juliano, é que estivesse presidindo, fazendo alguma coisa. Não, é Cristo que preside. E Cristo faz isso da eternidade. Então, quanto mais transparente eu puder ser, né, quanto mais as minhas palavras, a forma como eu vou usando as palavras, for fiel ao texto, por exemplo, à rubrica, né? Rubricas são aquelas letrinhas escritas em vermelho no missal. Quando você pega o ordinário da missa, né, o rito, então está lá, o sacerdote se dirige à sua cadeira e diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem que dizer bom dia. Mesma coisa a despedida. O diácono diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Não tem que dizer bom dia, que Deus abençoe você, não sei o quê. É o que o Ratzinger está dizendo aqui. Existe uma mania de que nós precisamos mudar o que está no missal. É como se, quase um crime, se a gente seguir o que está no missal. Veja que ponto nós chegamos, irmãos. Que ponto nós chegamos na deturpação do que é a liturgia. Então, vamos aprender que o sujeito da liturgia é Cristo e sua esposa, a igreja. A liturgia é o grande diálogo entre Cristo e a esposa. O Cordeiro e sua esposa imaculada, a igreja. Então, eu estou ali representando o esposo, o Cristo, e vocês estão ali representando a esposa, a igreja. Então, por exemplo, na hora da preparação dos dons, preparação das oferendas, né? Terminada a preparação, o sacerdote diz,
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vocês dizem, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, etc, etc. Veja como que o nosso povo às vezes não se dá conta do que está falando. Muita gente diz, receba, ó Senhor, por tuas mãos, como se fosse uma oração, uma frase dirigida a Deus, como se estivessem falando com Deus. Não é. Eu me dirijo a vocês, vocês respondem a mim. Receba o Senhor, Padre, por tuas mãos este sacrifício. Que o Senhor, Deus, receba por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória de seu nome, o nome dele. O problema é que nós não sabemos nem mais o português, né? Quando fala, por exemplo, receba o Senhor, confundimos com recebei, ó Senhor. Se fosse dirigido a Deus, seria recebei, não receba, né? Então nós precisamos estudar mais português, precisamos aprender mais o que é a missa, a linguagem litúrgica, que é solene, né? Que não é monótona. Às vezes eu fico vendo o povo respondendo à liturgia como se estivesse, sabe, fazendo uma coisa chata. Não, gente, nós precisamos entender que nós estamos entrando numa correnteza. Há um rio que vem lá de trás, que passa por nós e vai nos levar ao mar. Essa imagem que Ratzinger usou para falar da sagrada tradição na liturgia especialmente. E a missa é entrar nesse rio e se deixar levar. Um rio que vem lá de trás, quer dizer, uma tradição que vem dos nossos antepassados. Nós não temos que criar coisa alguma, nós temos que entrar nessa linguagem e nos deixar levar. Essa é a grande virtude da teologia católica. Nós não temos que ficar pensando o que vamos dizer. Está tudo ali no missal. Né? Os antigos diziam assim, dic nigra fac rubra, em latim. Quer dizer, diga o que está em negro, o que está preto, as letras pretas do missal, e faça o que está em vermelho, as rubricas. E pronto. Né? A única coisa que nós precisamos colocar de novo na liturgia é a homilia. Isso sim, a homilia é uma atualização da palavra. Né? Mas com exceção da homilia, a liturgia é uma ação solene, uma repetição sagrada que nós fazemos, memória do Cordeiro nas relações com sua esposa, a igreja. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, diz a carta aos Hebreus, capítulo 13. Então, a liturgia também tem que ser a mesma, ontem, hoje e eternamente. Inscreva-se no nosso canal, clicando aí em inscrever-se, você está me ajudando a evangelizar. Deus te abençoe.